Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Eu me chamo Fábio Martins e estou aqui para trazer mais uma mensagem do dia para o teu coração. Na mensagem de hoje, nós vamos estar refletindo no livro de Isaías, no capítulo 1. E esse livro é um livro poderoso, um livro que, compensa você gastar muito tempo meditando, versículo por versículo, porque é algo sensacional. Então eu convido você para estar meditando um pouco comigo hoje no livro de Isaías, capítulo 1. Porém, antes de começarmos, eu quero que você possa estar compartilhando essa mensagem com alguém, que você possa estar inscrevendo-se no canal, que você possa estar clicando no sininho de notificação e deixando o seu pedido de oração ou a sua mensagem aqui na descrição do vídeo, nas mensagens do vídeo, aonde você poderá estar deixando seu pedido de oração ou sua mensagem, ou se você preferir algo mais reservado, um pedido de oração, algo mais reservado, você pode estar indo lá no Instagram, no @ministériozoicg, e você pode estar fazendo seu pedido lá de uma maneira reservada, ou até mesmo estar conversando com a gente, e a gente vai estar orando por você. Amém, queridos? Então, a mensagem de hoje nós vamos estar dando início, e no finalzinho dessa mensagem eu quero poder estar orando por você, eu quero poder estar abençoando a sua vida. Então não saia daí, aguarde para que a gente possa estar orando junto. Mensagem de hoje no livro de Isaías, nós vamos estar falando um pouquinho sobre uma nação rebelde. Então eu quero que você, a princípio, possa acompanhar comigo Isaías capítulo 1, versículo 1, que diz assim: a visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Irmãos, eu sempre me perguntava o porquê será que Isaías, ao escrever, ele teve que citar esses 4 reis. Daí, logicamente, que você vai pensar assim que é para marcar a data, marcar o período, Seria algo lógico. Porém, ao meditar na palavra, a gente começa a perceber que isso aqui é um reinado. E que dentro desse reinado, Deus usou Isaías, um profeta, para falar com a nação. Deus deu uma visão a ele sobre essa nação de Judá e Jerusalém, a qual passou na mão desses 4 reis. E eu te pergunto, será que sendo passou por 4 reinados, nenhum desses 4 reis fez com que o povo voltasse o seu caminho para Deus? Andasse no caminho que deveria andar? Afinal, as autoridades constituídas, ela é autorizada ou dadas por Deus? Sim ou não? Então, antes de falarmos um pouquinho, antes de voltarmos aqui para Isaías, eu quero ler para você aqui o livro de Romanos, capítulo 13, o verso 1, que vai dizer assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidos. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede, trazem condenação sobre si mesmo. Então, por que eu li Romanos 13:1? Para que nós venhamos entender que as autoridades constituídas, elas foram constituídas por Deus, foram estabelecidas por autoridade de Deus. Então esses 4 reis que passaram foram sim constituídos por Deus. Porém, todos eles vão ter o livre-arbítrio e nenhum deles conseguiu trazer o povo de uma maneira efetiva para Deus. Por quê? Porque se nós acompanharmos agora o verso 2 de Isaías 1,
e o verso 3, nós vamos ver uma palavra muito forte, a qual Isaías declarou. Isaías viu em sua visão. Diz assim, ó: ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura, mas do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Irmãos, eu quero fazer aqui um paralelo, né, com essa mensagem, para que nós possamos aprofundar o nosso entendimento. Eu tenho em casa 2 cachorros. E eles conhecem exatamente quando eu falo ou quando a minha esposa fala com eles, e eles obedecem. Se eu mando o mais velho, ó, vá para a casinha, vai para o canil, vamos para a casinha, vamos para o canil, ele automaticamente ele vai. Se eu falo para o menorzinho, que é o mais novo, olha, não leve para fora o seu bichinho, não leve, venha para dentro, ele vem. Olha que interessante, a gente vê os animais irracionais sendo domesticados e obedecendo às nossas ordens. Porém, Deus fala que ele criou esse povo no tempo de Isaías, e não é diferente em nossos dias hoje. Ele nos cria, ele nos salva, ele nos liberta, ele nos dá provisão, ele nos tira do caminho do perigo. Porém, muitos ainda não conhecem nada de Deus, não compreendem nada do que Deus pede. Muitos ainda têm a coragem de falar: olha, se eu não matar e não roubar, eu não estou fazendo mal para ninguém, já é o suficiente. Irmãos, eu volto a dizer que nós vivemos num período, embora em todos os períodos, desde quando existe a humanidade, do começo do mundo até agora, sempre houve pessoas e um povo rebelde, mas também sempre houve pessoas que se curvaram diante de Deus e que andaram nos caminhos do Senhor. Mas o que me deixa mais entristecido é que quando a gente vai caminhando nesse capítulo de Isaías, a gente vai chegar no capítulo 5 e no versículo 6, onde, olha, sinceramente, me faz lembrar de algumas coisas que eu vou comentar com vocês aqui, que diz assim o versículo 5: por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Sabe o que isso me faz lembrar, irmãos? Eu moro aqui em Campo Grande há 1 ano e meio, no Mato Grosso do Sul. E ao andar muitas vezes em algumas periferias, em alguns lugares até mesmo do centro da cidade, nós vemos aquelas pessoas dependentes químicas, dependentes de droga, viciados em drogas. Você vê eles todos machucados, muitas vezes, a cabeça toda ferida, machucado na sola do pé até o alto da cabeça, vergões que andaram apanhando, brigando na rua, todos machucados, pessoas que realmente foram ali por algum momento, por alguma situação, por algo que aconteceu na vida deles, eles saíram dos caminhos corretos e começaram a andar em caminhos que possivelmente substituía temporariamente aquela dor que eles sentiam. E eu quero dizer para vocês que isso é um mal muito grande. Embora essas pessoas tenham tido situações que os levaram a viver dessa forma, mas tem pessoas conscientes, pessoas que já andaram com Deus e que se rebelaram.
e que estão machucados, talvez não no seu físico, mas estão magoados no seu espírito, na sua alma. A cabeça espiritual, o coração, os sentimentos estão todos machucados, estão todos arrebentados por dentro. E ainda não reconhece Deus, a paternidade de Deus. E eu acho interessante que Deus ele usa, através dessa visão a Isaías, ele usa um termo muito claro, que criei filhos e os fiz crescer. Olha só que importante, que interessante. Deus, ele criou, fez crescer, mas os filhos se rebelaram. Se você que está me ouvindo é pai ou é mãe, olhe para o teu filho, olha para a foto de um filho teu. Você já imaginou a dor que você sente de seu filho se revoltar contra você? Já imaginou isso? A dor que você teria de que, se caso isso um dia acontecesse, do seu filho se rebelar contra você, se voltar contra você, não reconhecer noites de sono, não reconhecer de noites sem dormir, porque você ficou do lado cuidando, vendo febre, analisando, cuidando porque estava doente, porque estava com medo. Você já imaginou se nós humanos, nós já sentimos uma dor terrível ao pensar de um filho se voltar contra nós? Você já imaginou Deus, o Criador de todos os seres humanos que existiu e que existe e que existirá nesse mundo ainda? Sabendo que tantos se revoltam, tantos preferem não andar com Ele, não andar nos caminhos dEle, não adorar Ele. Você já imaginou o sentimento que Deus tem? E nesse período eu quero que você entenda que quando Isaías teve essa visão, Deus ele chegou ao ponto de quando profetizou sobre isso, avisou o povo, falou do povo, falou de que eles tinham um povo rebelde, que eles eram um povo ruim, um povo que se rebelou contra Deus. Deus ele inclusive chegou a cancelar os cultos, porque as pessoas eles estavam indo apenas cultuar a Deus por interesse, por meros interesses, e não por amor ao Pai. Sabe aquele filho que muitas vezes o filho interesseiro, que com certeza você deve conhecer alguma história, ou já presenciou alguma situação, onde o filho só vai na casa do pai quando ele está precisando de dinheiro, quando ele está precisando de algo, mas quando ele tem abundância, ele sequer passa perto da casa do pai, sequer pega o telefone para ligar para o pai. É isso aí, irmão. É isso, exatamente isso que aconteceu nesse caso. E Deus deixou bem claro, falou assim, eu não estou suportando, parem de trazer as suas ofertas inúteis, parem de você ficar acendendo seus incensos, são repugnantes para mim, Deus falou. E Deus deixou bem claro ainda nesse capítulo, a qual eu quero que você ainda possa meditar. Deus falou bem assim, ó, por mais que você estenda as tuas mãos em oração, por mais que você dobre as suas orações, eu não ouvirei. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer interesseiros. Deus quer filhos, porque os filhos têm direito de filhos. Porém o pai, se você deixar Deus ser o teu pai, ele vai exercer a autoridade de pai na tua vida. E ele vai exercer uma paternidade, te dando direcionamento, proteção, provisão, porque ele é pai. E eu quero convidar você nesse dia a abandonar toda a rebeldia, a abandonar todo o mal. Se você está longe de Deus, ou se você tem pensamentos de que apenas no matar, roubar e não fazer mal para ninguém é o suficiente para que Deus te reconheça como filho, você está errado. Você está errado. Você tem que viver como filho de Deus. Olha, eu estive vendo esses dias uma mensagem, você com certeza deve ter visto. Vários cristãos lá na Ucrânia se unindo, se escondendo num porão para adorar a Deus.
No Brasil nós temos liberdade de cultuar a Deus e pessoas não saem das suas casas para cultuar a Deus. Preferem ficar assistindo Domingão, preferem ficar assistindo SBT, preferem ficar assistindo o jogo, do que tirar um tempo de adorar a Deus. Isso é uma desonra para Deus. Isso é uma desonra para quem é teu pai. Como a própria palavra diz, os animais conseguem ter discernimento de quem é seu dono. Ele consegue ter discernimento aonde ele deve dormir, porque ele foi domesticado. Mas o ser humano não consegue ter discernimento de honrar a Deus em nenhum momento. Desculpa, mas a palavra ela tem que ser forte hoje, porque a intuição do canal Ministério Zoe é evangelizar. A intuição de ter esse canal, quando Deus colocou esse canal no meu coração e no coração da minha esposa, foi para realmente nós podermos trazer palavras que dê direcionamento, que venha confrontar você, que venha te trazer para os caminhos corretos. Você deixa de visitar o teu pai e a tua mãe por causa de um jogo? Você deixa de visitar o teu pai e a tua mãe por causa de um programa de TV? Se você faz isso com o seu humano, com o seu pai, com a sua mãe na terra, você tem desonrado a eles. E muito mais você tem desonrado a Deus. Então eu convido a você a abandonar tudo isso, pedir perdão a Deus pela desonra, pedir perdão a Deus por ser menos racional do que um animal. Porque o animal nem racional ele é irracional. E muitos seres humanos têm a capacidade, conseguem ser inferior a um animal. Então eu quero poder convidar você a poder se acertar com Deus nesse dia. A você poder honrar a Deus através dos seus atos. Porque como eu disse lá no começo do capítulo, passou 4 reis e rei nenhum conseguiu dar jeito nesse povo. Estamos no ano eleitoral. Você acha que algum governador, algum presidente, algum senador vai fazer de algo de útil, de bom, ao ponto de fazer com que você ande nos caminhos corretos? Se eles não estão fazendo nem para o bem da humanidade, só vendo o seu próprio umbigo, você acha que ele vai olhar para você e vai cuidar de você? E você está dando muitas vezes mais importância para quem vai ser candidato a presidente, prefeito, governador e sei lá mais o quê. Mas você não se interessa naquilo que Deus tem para você, porque é Deus que cuida de você. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. É Ele que te faz passar por todos os caminhos e não é os governos. Os governos são transitórios, são passageiros, mas o que Deus ele fala e o que Ele faz na sua vida permanece para sempre. E vou deixar algo bem claro, vai poder entrar e sair governo que for, e eu não sou contra, porque toda autoridade é constituída por Deus. Você deve votar sim, você deve ir votar e você deve votar em pessoas corretas. Você deve. Porém, vamos deixar claro, o principal objetivo de você votar é que eles não tirem, principalmente, a liberdade que você tem aqui no Brasil hoje de adorar a Deus, de você fazer coisas que ainda são consideradas corretas. Você ainda tem liberdade de você sair, de você construir algo. Isso é que a gente fala, vote, mas vote com consciência. Mas Ele não vai te dar vida eterna, Ele não vai colocar comida na tua mesa, Ele não vai sarar tuas feridas internas, emocionais. Eles vão olhar para o umbigo deles. É isso. Simplesmente dessa forma, irmãos. Então, governos vão passar, mas não vai ajudar o Brasil, não vai ajudar o mundo a viver no mundo melhor. Não vai trazer paz nem segurança verdadeira. Só quem traz é Deus. Então, eu quero que você pare e pense, mas que você raciocine como um ser humano racional, que Deus ele merece toda a honra, toda a glória através da sua boca, da sua gratidão.
E que se você está sofrendo é porque você está distante dele. Você está fugindo da presença dele. Então eu quero nesse instante poder orar por você. Eu quero que você possa realmente orar comigo. Independente de você ser cristão ou não. Como eu sempre falo, essa mensagem não é para quem é cristão ou para quem não é cristão. É para todos. É para mim, é para você, é para todos que ouvirem. Para todos aqueles que creem em Deus. Ou que pelo menos dizem crer, mas que não fazem nada que realmente possa honrar a Deus. É para você que eu estou falando agora. Que você possa ouvir, abrir os seus ouvidos e em nome de Jesus orar comigo essa oração e poder começar a honrar a Deus em todos os momentos. Enquanto tem pessoas se escondendo para adorar a Deus, você no Brasil tem liberdade de você cultuar e até gritar na rua, até pregar em praça pública ainda. Mas tem lugares que você falar em Deus, você é morto. Então eu peço a você que nesse momento, num país tão abençoado como o Brasil é, que você ainda se conserte, que você ainda possa se andar com Deus e você possa ser mais inteligente do que um animal, que conhece o dono e conhece a voz do seu dono. Mas você é filho e você tem um pai que é o Todo-Poderoso. Ouça a voz dele e volte para os caminhos dele e deixa Deus cuidar das feridas, deixa Deus cuidar de todas as situações, deixa Deus tratar e passar azeite como sinal de tratamento da sua vida. Oremos. Amado Deus e Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, diante do teu altar. Comigo todos esses irmãos, Pai, a qual está ouvindo essa oração, a qual vai estar ouvindo essa oração, a qual vai estar orando por nós. Quero apresentar diante do Senhor não somente esses que estão orando, mas por aqueles que estão pedindo oração, por aqueles que têm pedido oração para nós, Pai, pelo WhatsApp, têm pedido oração, meu Pai, através das mensagens, através do Instagram, através de terceiros, Pai. Senhor, meu Deus e Pai, nós apresentamos eles diante do Senhor e queremos pedir perdão para o Senhor. Se em algum momento, meu Pai, nós somos tão surdos, se nós somos tão maus, ao ponto de sermos rebeldes e não reconhecer o Senhor como Pai, ao ponto, meu Pai, de sermos mais irracionais do que um animal, Pai, onde não conhecemos a Tua voz, não compreendemos aquilo que o Senhor tem para nós. Perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que o Senhor fala e nós não ouvimos. Perdão, Senhor, meu Pai, pelas vezes que o Senhor direcionou para irmos para um lado e fomos para outro. Somos de uma geração, de um país, de um mundo, de uma nação rebelde. Porém, meu Pai, eu me coloco diante do Senhor. Peço perdão, meu Pai, pela cidade de Campo Grande, pelo estado do Mato Grosso do Sul, pelo Brasil, pelos estados, meu Pai, a qual eu já passei, estado de São Paulo, Paraná, a qual eu já passei, Pai, onde tem pessoas que nos ouvem. Perdão, Pai, por toda e qualquer cidade aonde essa mensagem vai estar chegando, aonde são pessoas, muitas vezes são pessoas que são rebeldes, talvez não a pessoa que está ouvindo, mas a cidade, a nação brasileira, essa nação no mundo, em cada país, pessoas rebeldes, muitas vezes mais irracionais do que animais. Senhor, vem com o Teu Espírito Santo convencer que nós somos filhos, que essas pessoas a qual estão ouvindo são filhos, e filhos com direitos de filhos, e que o Senhor venha exercer a sua paternidade de pai, de direção, de provisão, de proteção sobre nós, a partir do momento que cada um desses realmente reconhecer que são filhos e voltar-se para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, trata as feridas, trata, Senhor meu Deus, os machucados, trata, Pai, da cabeça à sola dos pés, tudo que foi machucado por esse mundo, Pai. Abençoa a família, os casais, os filhos, Pai, os que estão perdidos nas drogas, nas bebidas, nos vícios, aqueles que saíram dos Teus caminhos, Pai, por frustração. Que o Senhor, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, venha alcançar eles agora. Que o Senhor envie os Teus anjos, meu Pai, até essas pessoas agora.
Que todo espírito imundo, espírito de morte, de confusão, de desentendimento, de intriga, de divisão, saiam da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Que toda cegueira espiritual, que todo espírito imundo que está sentado na coroa da cabeça dessa pessoa, impedindo ela de raciocinar como ser humano, que seja expulso agora em nome de Jesus e que vá para o local determinado pelo Senhor. Abençoa esse dia, abençoa essa noite, Pai. Que eles venham ter uma noite de sono abençoada, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero agradecer a você por ter orado comigo, por ter ouvido essa mensagem e espero que você possa meditar mais a fundo nessa palavra que é tão profunda e tão esclarecedora para nós. Eu agradeço por vocês terem ouvido. Inscreva-se no canal, clique no sininho de notificação e compartilha. Um grande abraço e que o Senhor Jesus lhes abençoe.